1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, querido? A mensagem da cruz, ela é uma loucura para o mundo, loucura para os que se perdem, mas para nós, igreja, é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque nós estamos aqui para celebrar exatamente isso, a morte do Cordeiro Santo de Deus na cruz do Calvário. E a palavra da cruz, a mensagem da cruz, para quem não conhece, para quem está se perdendo, é uma loucura. Mas para nós é glória de Deus, é poder de Deus, é vida de Deus. Porque foi através da morte do Cordeiro na cruz, é que nós também fomos libertos, curados, sarados, transformados. E temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavrinha para você sobre o poder da cruz. Sobre a cruz que permeia toda a história da humanidade. Desde o Éden, querido, todos que morreram antes da cruz, eles foram salvos olhando para a promessa do Messias. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viria a semente da mulher, o Messias, e que iria pisar a cabeça do inimigo. Então havia uma promessa que a semente da mulher viria o Messias. Até a cruz de Jesus, para trás, todos morreram crendo nessa promessa, na vinda do Messias. Todos foram salvos crendo que o Messias viria. Aleluia, glória a Deus. Então até a cruz, todos que morreram crendo na promessa, no sangue que viria ser derramado, no Messias que viria, e essa promessa de Gênesis 3,15 apontava para a cruz. Esses foram salvos. Então no Antigo Testamento, todos eram salvos pelo tipo. Depois da cruz, agora a salvação não é mais uma tipologia, agora é uma realidade. O fato foi consumado na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus, agora nós confessamos, nos arrependemos, o aceitamos como Senhor de nossa vida. E aí parte a salvação. Então no Antigo Testamento, tudo apontava para a cruz. Os sacrifícios apontavam para a cruz. O próprio sacrifício de Deus no Éden, que matou o cordeiro para cobrir Adão e Eva que haviam pecados. Isso já apontava para a cruz, já apontava para o Cordeiro Santo de Deus, que teria que ser imolado, sacrificado, e o seu sangue derramado para cobrir as nossas transgressões. Então todo o Antigo Testamento, todos os sacrifícios apontavam para a cruz. Os rituais, a lei, toda a história do Antigo Testamento apontava para a cruz. A cruz, ela é o centro da história. A cruz, ela divide a história entre o antes e o depois. Existe o antes e o depois, e no meio nós temos a cruz dividindo a história. E a cruz, no meio, ela faz o elo entre o antigo e o novo, a antiga aliança e a nova aliança. A cruz do meio, ela faz o elo de ligação entre duas realidades, entre a história do Antigo Testamento e a história do Novo Testamento. Ela é o elo entre o início e o fim. Está a cruz no meio. Antes de a cruz ser uma revelação para nós e se tornar uma realidade conhecida no ano Domini, que Cristo subiu e morreu no madeiro, ela já era uma realidade para Deus. A cruz veio ser uma realidade para nós da era que conhecemos, mas para Deus já era uma realidade. Na eternidade, ela já era uma realidade. Então todo o Antigo Testamento e a história apontava para a cruz, e ela veio ser manifestada a nós e uma realidade para nós na nossa era. Mas para Deus da eternidade, ela já era uma realidade. Antes do haja luz, haja cruz.
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Antes da fundação do mundo, irmãos, antes de Adão, antes de Eva, antes de o mundo ser criado. Então, antes do haja luz, Deus disse, haja cruz. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes do primeiro dia, já havia cruz. Antes de Adão, já havia cruz. Antes do haja luz, já havia cruz. Antes de haver condenação, irmãos, Deus já tinha preparado para nós a salvação. Antes de haver juízo, Deus já tinha para nós manifestado a sua graça. Antes de Adão cair, Deus já tinha providenciado a salvação. Então a salvação vem antes da condenação, antes da queda. Antes, ela antecede tudo. Toda a história e todo o universo é sustentado pelo Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E isso tudo apontava para a cruz, querido. Então a cruz sempre existiu. Não tem, querido, como nos desvincular da cruz. Não tem como desvincular Jesus e a cruz. Não tem como desvincular Jesus, a mensagem de Jesus da cruz. E nós lemos no texto que diz que a mensagem da cruz, querido, ela é poderosa para a nossa salvação. Ela é poder de Deus. Então não tem como desvincular a palavra de Jesus, o próprio Jesus, os ensinos de Jesus da cruz. Não há. Jesus falou sobre a cruz, pregou sobre a cruz, ensinou sobre a cruz, e ele disse que cada discípulo deveria carregar a sua cruz. Cada discípulo, se você quer me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Então não dá para desvincular a mensagem, Jesus, a história da igreja, a própria igreja da cruz. Por quê? Porque só é discípulo de Jesus quem carrega a cruz. Jesus morreu numa cruz. Não existe discípulo sem cruz. Não tem como tirar a cruz da vida da igreja. O símbolo do evangelho é a cruz. O símbolo do cristianismo é a cruz, querido. Então não dá para tirar a cruz de nada disso. E eu vejo um grande problema e muito preocupado com a igreja hoje atual. Hoje eu vejo mensagens de pastores que não falam de cruz, que não pregam a cruz, que não apontam para a cruz, querido. Hoje em dia, nossas igrejas, muitos pastores, estão pregando um evangelho diluído, fraco, misturado, irmãos. Pois você pode pregar, querido, sem falar sobre o assunto, a temática da cruz, mas toda a sua mensagem tem que apontar para a cruz. Porque não há discípulo sem cruz, Jesus sem cruz, mensagem sem cruz, igreja sem cruz. Tudo aponta para a cruz. Então eu posso pregar sobre qualquer tema, mas por debaixo desse tema, eu estou apontando para a cruz. Mas infelizmente, muitas igrejas, muitos pastores hoje não falam de cruz, não apontam para a cruz, não trazem uma realidade e um ensino sobre a cruz. Não tem isso. Porque como discípulos de Jesus, nós devemos carregar a nossa cruz todo dia. Mas nós não temos visto isso, infelizmente. Eu tenho me preocupado com a igreja brasileira. Para que caminho ela tem andado? Para que caminho ela tem caminhado? Ela tem trilhado? Por quê? Porque cada vez mais está longe do ensino real, fundamental, apontando para a cruz. E isso é terrível. Porque a igreja, quando perde a sua identidade, ela fica tateando e não vai chegar a lugar algum. Ela se torna fraca. E a minha preocupação é que tem sido cada vez mais essa realidade acontecendo nos nossos dias, querido. E cada vez mais a igreja tem se distanciado da cruz. E a igreja não pode tomar esse caminho, jamais. Porque sem cruz não há igreja. Igreja é formada por discípulos. E discípulo de Jesus tem que carregar a sua cruz. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Um dia desse eu vi um vídeo de um pregador muito famoso no Brasil, que ele estava brincando e até zombando.
Ele dizia mesmo assim: a minha cruz, ela é de isopor. E além de ser de isopor, ela tem rodinha. Isso é uma zombaria do evangelho, da mensagem da cruz. Mostrando que não tem peso, que a vida cristã é fácil, é tranquila, é top. Sendo que a mensagem da cruz, irmãos, é uma mensagem de morte, de compromisso, de se pagar o preço, de ir pelo caminho estreito, a porta estreita. E ele zombava dessa forma, que eu disse: meu Deus do céu, que deboche! Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra diz, irmãos. A mensagem da cruz é uma mensagem de morte. E o contexto daquilo que ele estava falando era como se fosse legal, maravilhoso. Não precisa morrer não. Você vai vencer, vai ter vitória, vai ter prosperidade. Você vai ter tranquilidade. Enquanto que a mensagem da cruz é o contrário daquilo que ele estava falando. Então diga para o seu vizinho que está sentado do seu lado aí, ó: a cruz que você tem que carregar não é de isopor não. Nem rodinha ela tem. Posso ouvir amém, irmãos? Hoje nós estamos vendo, irmãos, cantores que outrora um dia já foram homens santos de Deus, que cantavam a palavra, hoje estão desviados. Sabe por quê? Porque abandonaram o caminho da cruz. Porque abandonaram a sua cruz. A gente vê Kleber Lucas, que, meu Deus do céu, falando tolices, bobagens. Porque abandonou a cruz, irmãos. A gente vê Priscila Alcântara falando contra a mensagem da cruz, contra o evangelho de Jesus. Que, meu Deus do céu, misericórdia. J.A. Não tem nem palavras para dizer sobre o J.A. Que, meu Deus do céu. E ultimamente o Gesser Aguiar, que assumiu ser homossexual. Meu Deus do céu. Por que, pastor? Eles estão se perdendo, estão se desviando. É porque estão deixando a cruz. Estão deixando a cruz. Leonardo Gonçalves é outro também. Não tem como, irmãos, um cristão ser comunista e nem apoiar partidos de esquerda. Não tem como. Ou ele é um burro, ignorante, que não sabe o que está fazendo, ou ele sabe muito bem, é um idiota, porque ele está indo contra a palavra. Ou terceira opção, ele não é cristão. Porque cristão verdadeiro não apoia o comunismo, não apoia partidos de esquerda, querido. E o Leonardo Gonçalves, mês passado, falou uma idiotice terrível, dizendo que a igreja não pode mais cantar: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Porque isso fala do exército de tirania, de um tempo que o Brasil passou, que o exército estava no poder, de golpe, que só pode ter fumado maconha estragada. Que, meu Deus do céu, misericórdia. Como é que pode, pastor, um negócio desse? Outrora cantavam, louvavam lindamente. Sim, irmãos, escute, olhe para mim aqui. Você pode começar no céu e terminar no inferno. O problema, irmão, não é como começamos, é como terminamos. Começar, todo mundo começa, irmãos. Todo mundo começa. O negócio é terminar, é concluir. O apóstolo Paulo falou muito bem disso. Eu concluí a minha chamada. Eu fui até o fim. Porque começar é fácil. E tem muita gente começando, mas se perdendo no meio do caminho, irmãos. E começou bem, começou no céu, começando na palavra, mas terminou indo para o inferno. Cuidado. Não abandone o caminho da cruz. Não largue a sua cruz, querido. Porque é isso que aconteceu com esse pessoal. Envergonharam o evangelho, perderam a conduta, porque começaram a falar bobagens daquilo que está fora da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Mas falam sobre amor. Hoje essa mensagem de amor está muito forte na igreja. Não, e o amor
O amor não julga. Todo versículo que a igreja hoje, da sua grande maioria, tem usado é apenas Mateus 7. É o versículo que ela sabe de qual é salteado. Mateus 7. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. E o amor, não julgue, porque Deus é amor. Nós devemos amar e não julgar. Não devemos condenar. Não importa qual a posição das pessoas, o mais importante é o amor. Ame as pessoas. E nós devemos, irmãos, sim, admoestar com amor. Está escrito isso em Timóteo. Nós devemos confrontar com amor, mas nunca o amor pode impedir que a verdade seja dita. Nós devemos falar a verdade em amor, mas nunca o amor pode impedir que a verdade seja dita, porque mais importante que o amor é a verdade. E não existe amor se ela não tiver firmada na verdade. Ele é um amor falso. Ele é um amor falso. A porta da igreja, nós amamos todos, irmãos, e ela está aberta para todos, querido. Mas por causa do amor de Deus, querido, todos que entrarem por aquela porta, irmãos, terão que se submeter, se converter ao Senhor Jesus, mudar sua conduta, mudar seu caráter. A permanência deles, querido, no pecado, no erro, nos seus vícios, só demonstra que o amor de Deus não os alcançou. Porque quando o amor nos alcança, o amor nos transforma. Porque o amor não anda sozinho, o amor está firmado sobre a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. O problema é que hoje nós vemos pregações que tudo é amor. Não, está liberado, pode. Ame, nós temos que amar apenas e não confrontar mais com a verdade, que é a palavra de Deus. Isso está errado, irmãos. Totalmente errado. Totalmente errado. Então, querido, não vá nessa onda não, em nome de Jesus. O mais importante não é o amor, diga, é a verdade. Esses desviados da fé, irmãos, que debocham da palavra, que debocham da palavra do Senhor, que pregam que a régua de Cristo é o amor. A régua de Cristo não é o amor, mas é os princípios e valores da palavra de Deus, porque essa palavra é a verdade absoluta. É a palavra de Deus, irmãos, que é a régua de Cristo, não é o amor. Não seja enganado, em nome de Jesus. Não, ele quis mudar de sexo, e a gente tem que amar e aceitar. Negativo! Isso é condenável pelas Escrituras, querido. Ele vai prestar uma conta muito maior, porque ele conhece a palavra, e tomou a decisão contrária à palavra. Escute, igreja, Deus é amor? Deus é amor? Mas nem todo tipo de amor é de Deus. Deus é amor, diz 1 João. Mas nem todo tipo de amor é de Deus. Amém? O problema é que se prega dessa forma. Todo tipo de amor vale. Todo tipo de amor é aceito. E isso entrou na igreja, irmãos. E a igreja está se perdendo. Por quê? Porque esqueceu da verdade. Esqueceu da mensagem da cruz. Ela é o poder de Deus para a nossa salvação. É a cruz, querido, em nome de Jesus, tá? Esse discurso de paz e amor, sabe? Não, a gente aceita tudo. A gente pode tranquilo, entendeu? Tudo é amor, a gente ama tudo, ama todos, ama todes. É meus amigos. Essa mensagem de paz e amor, irmão, isso é coisa de maconheiro. E não de discípulo de Jesus, rapaz. Posso ouvir amém? Não sei onde é que eles arrumaram isso. Querido, o amor não aceita tudo. 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor tolera, mas ele não aceita tudo. O amor é tolerante, irmãos. Aleluia. Mas ele não aceita tudo. O amor não tolera tudo, irmãos. Em nome de Jesus. Não tolera tudo. O amor verdadeiro, ele discorda. O amor verdadeiro, ele julga. O amor de Deus tem limite. O amor de Deus corrige. O amor de Deus condena. E o Deus que é amor vai mandar um monte de gente para o inferno. E ele fará tal coisa
Porque rejeitaram a verdade da palavra. Porque abandonaram a cruz. Porque se desviaram da verdade. Porque deixaram a cruz, caíram da cruz. Infelizmente hoje tem muitos pregadores dos nossos púlpitos pregando uma mensagem, irmãos, que parece mais de autoajuda. É como se o cristão, não, você vai vencer, fosse tudo mil maravilhas, sabe? Sua vida vai melhorar, você vai prosperar, Deus vai te ajudar, você vai ganhar, você vai ter vitória. Não deixa de ser uma verdade, irmão. Não é que você não possa pregar esse assunto, não é que você não possa animar os crentes e injetar fé neles. Assim como Davi venceu o seu gigante, você também vai vencer. Glória a Deus, aleluia. É louvável e aceito. Assim como as muralhas de Jericó caíram, você também vai vencer, você vai conquistar, aleluia. Nós podemos animar os crentes com uma palavra dessa e injetar fé. Pode, sim pode. Mas eu não posso ficar só nisso, irmãos, em todo culto. Em todo culto é só isso. Você vai vencer, tem vitória e prosperidade. É só isso. E a mensagem da cruz, irmãos, e o caminho estreito, e a porta estreita. Jesus não estava fazendo piada quando ele disse: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso ainda está válido para os nossos dias. Isso ainda é real, irmãos, em nome de Jesus. Eu posso pregar uma palavra de ânimo e vitória e injetar fé no povo? Pode, glória a Deus, aleluia. Mas eu não posso em todo culto ficar fazendo isso, irmãos. É uma mensagem como se fosse de autoajuda apenas, de animação. Só isso. Aí não dá, irmãos. Nós não podemos vender o evangelho como se ele fosse o balcão de doces. Não existe evangelho sem cruz, irmãos. Não. Se o pecador quer vir para Jesus, ele tem que abandonar seus pecados. Ele tem que largar sua amante, ele tem que largar o vício das drogas, ele tem que parar de roubar, parar de matar, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que ser transformado pelo poder do evangelho, e o poder do evangelho é a palavra. E se ele não mudar, irmãos, é sinal que não se converteu. O evangelho, irmãos, do ter, tem parido uma geração de religiosos, gananciosos, por riquezas desse mundo. Parem de viver um evangelho de vir a Cristo, que você vai subir de vida. Irmãos, o símbolo do evangelho não é uma escada para subir de vida, é uma cruz para morrer nela. E todo mundo que via alguém naquela época carregando a cruz, já dizia: esse já foi, esse está morto, acabou-se para ele. Essa é a mensagem que Jesus disse para nós, irmãos, é morrer todo dia. Vida cristã e vida com Cristo não é sobre ter, é sobre ser. Em nome de Jesus, entenda isso. Um grande problema que eu vejo dos pregadores, irmãos, é que estão falando e prometendo aquilo que a Bíblia nunca falou e nunca prometeu. E distorcem o evangelho. Que pelo amor de Deus, misericórdia. Meu Deus, não podemos falar e prometer aquilo que a Bíblia nunca prometeu, irmãos. Temos que voltar para a cruz, voltar a apontar para a cruz. Ir para o evangelho puro e simples de Jesus. E a mensagem de hoje não mostra mais Jesus como o Senhor da vida das pessoas. E muitos deles estão pregando apenas Jesus como Salvador. Escute, se Jesus for apenas teu Salvador, você pode até ser salvo. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas se Jesus for teu Senhor, querido, com certeza Ele também é teu Salvador. Porque não tem um discípulo de Jesus que tenha Jesus como Senhor que não vá para o céu. Não tem. O problema é que hoje está falando apenas de um Jesus Salvador. Um Jesus, sabe, Hello Kitty, lindinho, um Jesus fraco, afeminado, que aceita tudo, ama tudo e está disposto para tudo. Essa é a mensagem de hoje, querido. E essa mensagem é falsa, é mentirosa, irmãos. Em nome de Jesus. Jesus, Ele tem que ser o primeiro, irmãos. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E hoje o que mais a gente vê, irmãos? Vem, meu amigo, que Jesus vai mudar você, você vai crescer, vai prosperar, você não vai ser mais o mesmo. É a mensagem que os seus problemas acabaram agora.
Acabou os seus problemas, porque Jesus vai dar solução para todos os seus problemas. Venha e receba o óleo ungido, venha e receba o sal, venha e receba o sabonete, a rosa ungida. É isso, é aquilo, e Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa. Você vai derrotar seus inimigos. Eles vão ver sua vitória, eles vão aplaudir a sua vitória, querido. Ai deles, porque não te ajudaram. E é uma mensagem misturada, irmãos, com humanismo, com vingança. Que pelo amor de Deus, misericórdia. Vocês não serão mais derrotados, porque Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar por cima. E os seus inimigos todos por baixo. E isso vai gerando, irmãos, uma cultura no coração da pessoa de vingança, de vanglória. Deus vai me exaltar. E quando eu estiver lá, meus inimigos vão ver. Vão pagar, vão me pagar. Isso não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, irmãos, ele diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar por eles. O evangelho de Jesus vira outra face. O evangelho de Jesus não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Esse é o evangelho de Jesus. Que a minha atitude não é determinada pela atitude do meu inimigo e pelo que ele fez comigo. Amém, irmãos? Eu não vou ser tão mal e tão ruim como eles foram comigo, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com eles. E se Cristo me transformou, irmãos, em nome de Jesus, você como discípulo de Jesus, você está caminhando para morrer. Eu já contei essa história aqui. A gente tem uma vizinha atrás de casa, pastora, eu não sabia. Um dia eu estava lá no quintal e ouvindo, irmãos, ela falar de uma outra pastora. E ela estava dizendo mesmo assim: olha minha irmã, falando com minha irmã no celular. Olha minha irmã, essa pastora, o nome dela já está debaixo do meu joelho. Ela vai ver só, eu só vou me aquietar quando eu vê-la numa cadeira de roda, sem andar. Porque ela não sabe que ela mexeu com a ungida de Deus. Deus vai me exaltar, Deus vai me levantar, Deus vai provar que ela estava errada, e Deus vai pesar a mão sobre ela. Irmãos, eu fiquei assim, escandalizado, irmãos. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Esse é o nível dos nossos crentes hoje, irmãos. Assim, meu Deus, isso é vingança, irmãos. E depois ela disse mesmo assim: eu estou jejuando 7 dias. 7 dias. Eu só vou me aquietar quando não vê-la andando mais. Que eu irei lá dizer para ela, na cara dela: você foi mexer comigo, com ungida de Deus. Eu, como sou profeta de Deus, Deus pesou a mão sobre você. Eu disse: meu Deus, isso é uma macumbeira, uma feiticeira gospel. Isso não é pastora. Esse é o evangelho de hoje, irmãos. Pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia. Meu Deus. Onde Jesus deixou de ser o centro. Onde não é mais pregado Bíblia. Não é mais para falar da verdade. E não é mais colocado a cruz e nem apontando para a cruz. Morra a cada dia. Morra a cada dia. Vai morrer. Irmãos, evangelho sem cruz é um evangelho egoísta. Onde eu desejo que Deus venha saciar meus desejos, que Deus venha me abençoar para me dar, para que todos possam ver o quanto eu sou abençoado. Escute, Cristo não morreu na cruz, irmãos, para atender os teus desejos. Ele morreu na cruz para limpar você, lavar você com seu sangue e libertar você da condenação do inferno. Meu Deus do céu, Ele não está nem preocupado com o seu bem-estar. Hoje, Jesus não é mais o centro, irmãos. Agora, quem é o centro? É o pastor, é o apóstolo, é o bispo que é o centro. Ele é o cara, ele é o super-homem, ele faz e acontece. E o pior, como eu falo no CT, não presta satisfação a ninguém. Faz o que quer, o que dá na telha está errado e não presta satisfação para ninguém.
Hoje a gente vê a foto do pastor, do bispo, do apóstolo na frente da igreja, na porta da igreja, como se ele fosse o dono, irmãos. É um mural enorme, como se ele fosse o dono. Meu Deus do céu, se supervalorizou, irmãos, o pastor, e se exalta mais o apóstolo hoje. E Jesus vai ficando de lado, e o evangelho antropocentrista vai sendo pregado. Irmãos, uma filosofia que coloca o homem no centro. Infelizmente, temos visto isso demais no meio evangélico. Meu Deus, tanto nos sermões como nos louvores. O centro não é mais Jesus, mas o homem. Eu já contei isso aqui umas dezenas de vezes também. Uma vez eu estava no carro, não era nem nesse carro, já faz muito tempo. Naquele tempo, era ainda CD no carro, e não tinha pasta de CD, não estava dentro do carro. Deixa eu colocar uma rádio aqui, eu coloquei numa rádio cristã. E o pastor estava dizendo lá, falando, e todo mundo, vamos para uma ligação, vamos atender a irmã Mariazinha. E a irmã Mariazinha ligou, e disse, pastor, eu quero contar minha bênção. Ela disse, conte sua bênção. E ela disse, pastor, eu estou vivendo uma vida comprometida com Cristo. Eu estou jejuando, eu estou me consagrando ao Senhor. E depois que eu me consagrei a Deus, Deus mudou a vida do meu marido, porque ele não queria saber de Cristo. Ele se converteu. Os meus filhos também se converteram, eu estou indo para a igreja. Ô pastor, isso tem alegrado muito o meu coração, ver o meu marido e meus filhos convertidos. E o pastor disse, glória a Deus, querida, mas conte a sua bênção. Isso numa rádio. Eu disse, como? Tem bênção maior, irmãos, do que ver vidas se convertendo e sendo transformada por Jesus? Ele estava esperando a bênção de um carro novo, de uma Mercedes, de uma promoção. Eu estou ganhando agora 20 mil por mês. Meu Deus, olha só, irmãos, como é que está sendo pregado o evangelho hoje, irmãos. Meu Deus, eu fiquei abismado. Que é isso? Meu Deus do céu. O centro do evangelho é Jesus, não é o homem. O evangelho aponta para Jesus, querido. E não tem como ser discípulo de Jesus se não carregar a sua cruz. Adoração, querido, não deveria ser no vertical, de baixo para cima, tem que ser no horizontal. Agora é de homem para homem, de homem para homem, de homem para homem. E só se exalta o homem. Os louvores é exaltando o homem. Que meu Deus, misericórdia. Nós temos que voltar, irmãos, à centralidade do evangelho. Posso ouvir amém? Temos que voltar à mensagem da cruz, irmãos. Hoje a gente tem culto para tudo, irmãos. Campanha para tudo, irmãos. É campanha da porta aberta, é campanha da chave nova, é campanha, meu Deus do céu, o cadeado que Deus vai abrir para você, campanha da ferradura, das não sei quantas 7 sextas-feiras, e é tanta campanha, da derrubando o gigante, e depois da porta aberta, e depois da chave, e é só para receber, e Deus vai fazer, como se Deus fosse um mordomo a pronto só de nos dar, e servir. Meu Deus do céu, misericórdia. Os pastores criaram um povo hedonista, que vive de prazer, de ser abençoado. É só vinde a mim, Senhor me dá isso, eu quero isso. Você pode pregar sobre o que quiser, irmãos, mas a essência do evangelho não mudou. A essência do evangelho é seguir Jesus, é andar com Jesus, é viver como Jesus viveu. A mensagem do evangelho, o centro é Jesus. E a mensagem de Jesus, irmãos, o centro é a cruz. Diga para 3 pessoas ao seu redor, ainda existe uma cruz. Não abandone a sua cruz, não. Aleluia, irmãos. Hoje o que a gente vê é pregadores se tornando preletores motivacionais. Só para injetar motivação.
Querido, não distorce a palavra de Deus, não distorce a palavra de Deus, não distorce o evangelho do Senhor. Não diga o que a Bíblia não diz para você dizer. Esse evangelho imediatista que só aponta para a terra, só para as coisas terrenas, só para as coisas carnais, mas não aponta para o céu, não aponta para a eternidade, é só para o aqui e o agora. Para o aqui e o agora. É só ver as campanhas, queridos. É só para Deus fazer alguma coisa, para a muralha cair, para te dar a vitória, irmãos, para o mar se abrir. Que meu Deus, misericórdia. Eu fui numa conferência, irmãos, eu não sabia. Cheguei lá, eu fiquei abismado, porque um pastor norte-americano, ele estava distribuindo a unção milionária. A unção milionária. Todo mundo que quisesse se tornar milionário, ele estaria ungindo naquela noite, irmãos. Eu fiquei sentado dizendo, que palhaçada é essa? Eu vi amigos meus pastores ir lá para frente, irmãos. Isso faz mais de 15 anos. Esses pastores receberam unção milionária naquele dia, irmãos. Estão mais pobres do que naquela época. Tem uns que a igreja fechou. Outros estão sem esposa, abandonou a mulher. Voltou a trabalhar no secular, 8 horas por dia. Que todo trabalho é justo. Mas eu não vou abandonar a chamada de Deus da minha vida. Aquilo que Deus me chamou para fazer, para ir trabalhar no secular. Meu Deus do céu, misericórdia. Outros fecharam a igreja. Cadê a unção milionária? Meu Deus, misericórdia. O evangelho está sendo fraudado, irmãos. Diluído, prostituído, adulterado. Hoje, o evangelho tem mais de Platão do que de Abraão. Tem mais de filosofia grega, irmãos, do que Bíblia sagrada. Tem muito mais de pensamento positivo do que de fé verdadeira, irmãos. De fé verdadeira. Pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Misericórdia. Eu vi na internet irmãos fazerem uma fila na igreja para receberem oração de cura. Não era oração, perdão. Uma fila na igreja para receberem a cura. Receberem e serem curados. Então todos os doentes eram para fazer uma fila. Eu fiquei pensando, poxa, vão orar. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da fé. Eu creio que as pessoas serão curadas em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Não é? É isso que a Bíblia diz. Que devemos orar pelos enfermos, eles serão curados. Aleluia. Mas irmãos, a apóstola não estava orando por cura. Ela estava lavando os cabelos dela numa água. E todos aqueles que bebessem daquela água que ela lavou o cabelo, iam ser curados. E o mais impressionante, irmãos, não é essa a proposta. O mais impressionante era que tinha pessoas lotando a fila para beber a água que ela estava lavando os cabelos dela. Isso é um absurdo, irmãos. Onde é que está isso na Bíblia, meu Deus do céu? Meu Deus, é para acabar. Isso é uma idiotice, uma imbecilidade, irmãos. A que nível a gente está chegando, irmãos? Pelo amor de Deus. E hoje o que a gente mais vê é a igreja cheia de birutice, cheia de palhaçada, irmãos. Meu Deus, é engano, é profetado, é revelamento, é sincretismo, é tanta coisa misturada aqui, pelo amor de Deus. Eu já contei essa piada aqui, que uma vez eu fui numa vigília. Vamos fazer a roda, e faz a roda. E lá veio um profeta. E o profeta veio, papapapapapapô, e vinha liberando palavra e revelação e sobre todo mundo lá. E tudo mais. Aí chegou num rapaz, num homem que estava do lado assim. E o homem era alto e barrigudão assim, bem barrigudo. E o pastor vinha falando, orando, liberando palavra. E ele não viu que era um homem, ele estava com o olho fechado. E quando ele chegou naquele homem, ele colocou a mão sobre a barriga daquele homem e disse: eis que te digo, minha serva, o filho que tu terás será uma mulher.
Acredita um negócio desse, irmãos? Aí viram a palhaçada, né? Eu só acredito, irmão, porque estava do meu lado assim, ó. Eu disse, eita mistério. Primeiro que chamou o homem de mulher. Segundo falou que a barriga das vermes do homem era um bebê. E era menina. Aí chegaram e disseram, pastor, ela não é mulher, esse é um homem, ele não está grávido. Homem não tem útero. Ele virou e disse mesmo assim, em nome de Jesus, homem não tem útero, mas receba o seu agora, receba. Em vez de ele se consertar, ele fez foi piorar as coisas, irmãos. Já pensou se a moda pega, hein? As mulheres, eu não quero mais engravidar, não quero ficar inchado, eu não quero dar luz. Eu vou orar para o meu marido, aleluia. Ele vai receber o útero de Deus. Ele vai parir. Irmão, não tem homem aqui que pudesse parir. Todos nós já morreríamos na gravidez. Porque homem é fraco, irmão. A gente é fraco. A gente é molenga para doença, é ou não é? Não, quem foi que falou não? O Azés falou não? Homem pega uma gripezinha e diz, amor, estou partindo. Chama o pastor, eu preciso me confessar. Ele já começa a se despedir já. Eu vou morrer. A pessoa me parindo, irmãos. Deus é perfeito, né? Aleluia. Então é muita papagaiada, irmãos, que a gente está vendo hoje na igreja. Muita papagaiada. Que misericórdia. Meu Deus do céu. E temos abandonado o evangelho puro e simples. Temos abandonado o evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus. E temos abandonado, irmãos, a cruz. Apontar para a cruz. A igreja hoje está buscando avivamento sem conhecimento da palavra. O que a gente vê muito aí, irmãos, é muito movimento, mas pouco resultado. É muito choro, mas pouco arrependimento verdadeiro, irmãos. É muito trovão, mas pouca chuva de Deus. Tem muita folha, mas poucos frutos. Tem muita aparência de piedade, mas pouca realidade de santidade. É muito movimento e pouco salvamento. E a comunhão verdadeira virou socialização. E a adoração se tornou exibição. Exibição. Que, meu Deus, misericórdia. O evangelho que hoje é pregado em muitas igrejas, irmãos, não tem mais arrependimento. Não tem mensagem sobre a cruz. Não aponta para a cruz. Só aponta para a terra. Para você ter. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu quero terminar dizendo para você, igreja, vamos voltar para o evangelho puro e simples de Jesus. Aleluia. Eu repito, não tem evangelho sem cruz. Não existe igreja sem cruz. Não existe, irmão, seguir Jesus e ser discípulo de Jesus sem cruz. Não existe. Não existe, irmãos. A mensagem do evangelho não mudou, ela inclui a cruz. Ontem, hoje e sempre vai incluir, irmãos. Em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho aí, ó, não existe evangelho sem cruz. Aleluia. Coisa trágica hoje, irmãos, é cristianismo sem Cristo. É evangelho sem cruz. É salvação sem arrependimento. Já viu isso? Eu estou na igreja e os pastores coaches, eles gostam disso, irmãos. Eles gostam de pastorear esses famosinhos, irmãos. Entendeu? Playboy. Não, eu estou na igreja, vai na igreja uma vez a cada 6 meses. E todo mundo, é crente, ele se converteu. E no outro dia está fumando maconha, droga, prostituição, safadeza e tudo que não presta. Meu Deus do céu, misericórdia, o que é isso? Isso não é evangelho de Jesus não, irmãos. O evangelho transforma a vida da pessoa. Amém, irmãos? Se eu era ladrão, encontro a Cristo, eu deixo de roubar. Era um pecador, encontro a Cristo, eu largo o meu pecado, eu largo a droga, eu largo o vício.
Porque eu encontrei Jesus. E se não tem mudança, irmãos, é porque não teve arrependimento, irmãos. E se não tem arrependimento, é porque o evangelho, irmãos, não foi claro, evidente. Não teve Jesus. A igreja precisa, irmãos, parar com a teologia da prosperidade e voltar para a teologia da cruz. Um cristianismo sem cruz, no final, será um cristianismo sem coroa. Um cristão que não carrega a sua cruz, no final, ele não receberá a sua coroa. E todo evangelho, irmãos, que tira a cruz, ele é satânico. Porque não existe coroa sem cruz, não existe igreja sem cruz, não existe evangelho sem cruz. A graça sem cruz, ela é graxa. Ela se torna uma graxa que prende a pessoa, que mela, que mancha as pessoas. E isso estão tornando a graça de Deus, irmãos, uma libertinagem total. Ainda existe uma cruz. E se você quer seguir a Jesus, irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos. O evangelho não mudou. E o meu desejo, irmãos, é que possamos levantar soldados da cruz. Que a igreja levante discípulos com cara de cruz, porque não abandonaram a sua cruz. Posso ouvir amém? Vamos levantar uma geração de guerreiros da cruz, com cara de cruz. Aleluia! Oh, como eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É por um ato